É com alegria que nesse momento nós vamos mais uma vez abrir as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus, com temor e tremor em nosso coração, ouvir a sua voz. E para isso eu quero convidá-lo então, que abra as suas Bíblias, esse que tem sido o nosso livro-texto nos últimos tempos, primeira carta do apóstolo João. Hoje nós vamos ler no capítulo 2, dos versos de 1 a 6. Quero repetir para que você consiga tranquilamente acompanhar. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, deixe-a aberta, na medida em que o texto for exposto, para que a gente possa recorrer a várias vezes a essa leitura. Primeira carta de João, no seu capítulo 2. Nós procederemos à leitura, então, meus queridos, do verso 1 até o verso de número 6. Palavra do nosso Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, o apóstolo João, ainda continuando no mesmo tema, na mesma temática, falando sobre pecado, ele nos propõe durante a sua carta 3 grandes testes. É claro que isso não fecha exclusivamente o que é ser cristão, mas João aqui nos coloca 3 testes importantes para testar se de fato você é um cristão verdadeiro, um convertido, ou se você é tão somente um convencido. E o primeiro desses testes, a gente viu do capítulo 1, lá do verso 5 até o capítulo 2, verso 6, que finalizamos hoje, o chamado teste moral. O que quer dizer? Quer dizer que aqueles que andam com Deus, eles não andam em trevas. Eles não andam na prática do pecado. Esse é o primeiro teste que João coloca, então, para nós, para entendermos de fato o que é ser um cristão. E é por isso, meus irmãos, que nesta noite, aprofundando um pouco mais esse tema que nós já começamos outrora, eu quero falar sobre obediência. Evidência de um coração transformado. Eu vou repetir para você poder anotar. Obediência. Evidência de um coração transformado. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós obedecemos, nós estamos aqui ticando, nós estamos aqui confirmando, nós estamos aqui ratificando que nós somos transformados. Irmãos, a obediência, sem dúvida, é uma evidência de um coração transformado. E o apóstolo João, ele está lidando com um problema muito grave, que é o problema do pecado. E durante toda a sua exposição, ele nos diz que o pecado, ele é traiçoeiro. E por que, meus irmãos? Porque o pecado nos leva a enganar, inclusive a nós mesmos, e tentarmos, que a gente não consegue, é claro, enganar, se possível, até o próprio Deus. Ou pelo menos é assim que uma mente com pecado tenta ou pensa que vai conseguir fazer isso. E sabe, meus queridos, diante do pecado, nós temos aqui tão somente duas atitudes a serem tomadas. Primeiro, esconder. E muita gente opta por esse caminho de esconder o seu pecado. Mas sabe que o problema de esconder o pecado é que isso nos torna, sabe o quê? Mentirosos. Palavra dura, né?
Dado, meus irmãos, que negamos a realidade mais grave da palavra de Deus. E o João ainda diz que quando nós fazemos isto, a palavra de Deus não está em nós. Deixa eu repetir aqui. A palavra de Deus não está em nós. Portanto, meus irmãos, a prática do pecado, ela é incompatível com uma nova vida em Cristo. E é por isso que o apóstolo o apóstolo João insiste tanto nesse tema. Se você notar, ele começou a falar desse tema lá no verso 5 do capítulo 1 e vem discorrendo até o capítulo 2, verso 6, e não pense que ele terminou aqui. Ele ainda vai reforçar isso mais algumas vezes durante a sua carta. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo insiste nesse tema. E quando eu olho para esse texto, eu sinto de alguém como um pai. Um pai que fala, que repete, que admoesta, mas que não se cansa. Porque ele ama o seu filho. Aliás, a expressão ou o verso começa com filhinhos. Mostrando que João está preocupado com que a igreja não se perca num caminho de pecado. Porque o pecado, meus irmãos, ele é como uma coordenada falsa no navio. Parece-nos que é uma pequena coordenada aqui, só um pequeno erro no percurso. A gente sabe que se o navio errar um pequeno grau na sua saída, em vez de chegar na África, ele chega na Europa. E o pecado é assim, a gente erra só um pouquinho, mas é um pouquinho a mais aqui. E ele vai acrescendo de mais coisa, e quando nós olhamos, nós estamos afundados, afastados da palavra de Deus. Fico pensando também que é como uma mãe. E nós temos mães aqui na igreja que oram para os seus filhos, que oram pela conversão deles. Como uma mãe, meus irmãos, que ora até o final da sua vida pela conversão, pela salvação dos seus filhos. O apóstolo João, então, nos apresenta essa mesma disposição para ver a igreja de Cristo sendo santificada pela palavra de Deus. Por isso o apóstolo João, então, agora nos aponta o caminho da graça. E se eu disse que há duas formas de tratarmos o pecado, um é esconder. E o segundo é o que o apóstolo João nos apresenta aqui. Quando ele aponta o caminho da graça. Quando ele aponta o caminho do perdão. Quando ele diz que essa é a melhor e infalível meio de tratar o pecado. Ele quer ensinar que tem um caminho de paz. Ele quer ensinar que tem um caminho de amor. Ele quer ensinar que há um caminho de perdão. Portanto, irmãos, a primeira coisa que o texto nos mostra aqui, que há provisão de Deus contra o pecado. Há provisão de Deus contra o pecado. E essa, meus queridos, é a boa notícia. Deus providencia a provisão contra o pecado. E o texto então começa, meus irmãos, com um apelo pastoral, recheado aqui de ternura, quando João inicia suas palavras, revelando aqui um afeto de um pastor amoroso. E ele diz então, meus filhinhos. Queridos irmãos, como essa expressão, ela é bonita. Como essa expressão, ela é importante no texto. Porque, meus queridos, ele não está querendo que a igreja acabe. Sabe, às vezes a gente acha que os nossos pais dão bronca para que a gente fique bravo. Não é assim? Às vezes a gente acha que determinadas coisas são para que a gente vá embora mesmo. Mas não é isso. É para que a gente volte. É para que a gente se firme na palavra de Deus. Um pai e uma mãe que amam verdadeiramente os seus filhos. Eles se importam e falam a verdade para eles. Por isso João então diz, meus filhinhos, o que eu estou escrevendo aqui, essa carta aqui é um pedaço do meu coração, onde eu escrevo para que não pequeis. Irmãos, o objetivo de João aqui é claro. Ele quer nos encorajar a uma vida de santidade. Ele quer nos encorajar a uma vida afastada do pecado. E esse apelo, ele carrega aqui o peso de uma ternura de um pai. Saiam desse caminho. Não vivam do pecado. Mas note que ao falar sobre pecado, o apóstolo João constrói a frase de um modo que ele diz que o pecado não é algo corriqueiro. As palavras que João usa, o tempo verbal que João usa aqui no texto, é para enfatizar que essa ideia de não pequeis não é para que você ande sequencialmente em pecado. Não é para que o pecado seja algo habitual na sua vida. Não é isso que João está dizendo.
Porque o pecado, meus irmãos, ele não faz parte da agenda. Ele não faz parte da rotina de quem ama a Deus. Por isso, o apóstolo João nos diz, há esperança para o pecador. Ai, meus irmãos, e como essa palavra nos conforta. E como essa palavra nos revigora. E como essa palavra nos admoesta. Porque há esperança para mim. Há esperança para você. Contudo, João reconhece a fragilidade humana. Por isso, ele fala do pecado, mas ele oferece o consolo. Se com uma mão ele fala bravo com o pecado, na sequência, com outra mão, ele fala da graça. E ele diz o seguinte, se alguém pecar. Olha que lindas palavras. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na minha tradução e na sua tradução, apareceu a palavra aí, o que, irmãos? Advogado. Essa palavra, obviamente, tem um contexto talvez mais amplo ali na sua língua original. Nós poderíamos, inclusive, traduzir esse texto para a palavra intercessor. Ou seja, Jesus é aquele que intercede ao Pai por nós. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso defensor diante de Deus. E mais, o texto nos diz também que ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, que ele satisfaz a justiça divina. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa ideia, essa palavra propiciação, a gente precisa voltar talvez lá no Antigo Testamento. Se os irmãos se recordarem de quando nós estudamos o Antigo Testamento, você vai ver que o culto, ou quando o israelita ia ao templo, quando o judeu ia ao templo, ele tinha o lugar do sacrifício. Ele levava um cordeiro sem defeito, sem mácula, e oferecia no templo, então, esse cordeiro. Ou seja, era a propiciação. Ali, era como se eu estivesse dizendo, o meu pecado está sobre esse cordeiro. Ele, então, é decapitado. Irmãos, isso, então, lembrava, era sombra de um sacrifício que viria de uma vez por todas, que é a propiciação, é o sacrifício dos nossos pecados. É por isso, e quando João Batista olha para Jesus, ele diz aquela frase impactante, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício que satisfaz a justiça divina. Mas notem que o texto continua e diz que ele é o nosso advogado incomparável. Jesus, meus irmãos, ele é singular quanto ao seu caráter, mas também, nos lembrando aqui, quanto ao método como ele faz isso. Jesus não veio só para defender, aliás, Jesus não veio para defender a nossa inocência. E é bom que você pense assim. Jesus não veio aqui para dizer, olha, eu julgo você como inocente, mas ele veio aqui para mostrar não as nossas virtudes, meus irmãos, mas para apontar para o nosso pecado. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele sempre começa, como irmãos? Pela má notícia. E sabe qual é essa má notícia? Sabe qual é essa notícia difícil? Que muitas vezes a gente acha que não é conosco. É que somos pecadores. Paulo diz o seguinte, todos pecaram. E a uma se fizeram inúteis. Mas Jesus, meus irmãos, como nosso advogado, não nos defende como os inocentes. Porque ele sabe que nós não somos. Nem reduz as circunstâncias, ou quem sabe coloca alguns atenuantes. Mas ele reconhece a nossa culpa e ele apresenta a obra vicária como uma absolvição pelos nossos pecados. Nós temos um advogado tão amoroso que ele não só nos defende, mas ele se coloca em nosso lugar para receber o castigo que era contra nós. A Bíblia diz que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E talvez, como a Bíblia diz, se esse irmão for alguém do qual você ame muito, talvez você até pense em dar a vida por ele. Talvez isso até passe pela sua cabeça, mas você jamais daria a vida por um injusto. Você jamais daria a vida por alguém que não merece. Pois bem, meus queridos, foi justamente o que Jesus fez.
Jesus, meus irmãos, não veio para dizer que a sinceridade é suficiente. Muitos pensam que o importante é ser sincero, mas ele veio para nos dar o caminho da salvação. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele é um caminho de morte, é o que nos fala Salomão em Provérbios, no capítulo 14, verso 12. Há muitas pessoas, meus irmãos, sinceramente enganadas. Há muitos indivíduos que estão no caminho largo da perdição, que não se apercebem disso, mas dizem, olha, está tudo bem. Porque o que importa é que eu sou sincero. Eu vivo em pecado, mas eu sou sincero. Meus irmãos, Jesus não veio para dizer que a nossa sinceridade é a porta do céu. Jesus não veio para dizer que a sinceridade é a porta do céu, mas a porta do céu é o próprio Jesus. O caminho para Deus é Jesus. O nosso único advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O reverendo Hernandes comentando esse texto, ele fala algo muito interessante quando ele diz assim, Jesus é o nosso advogado, mas ele não cobra os honorários. Ele defende a nossa causa de graça. E talvez aqui, meus irmãos, ele nos alerta para isso. Talvez quando a gente olhe e fale sempre isso, e a gente corriqueiramente fala, porque nós somos salvos pela graça. E talvez em alguns momentos a gente possa banalizar essa expressão. Mas, irmãos, essa salvação que nos veio pela graça não é uma graça barata. Por quê? Porque ele custou muito caro para Deus. Ele custou o sangue do seu Filho bendito. Portanto, meus irmãos, a gente não pode brincar com o cristianismo. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode jogar com o pecado. A gente não pode trocar com o pecado. Jesus, meus irmãos, suportou a ignomínia da cruz. Para quê? Para nos salvar. É essa expressão que o autor aos Hebreus usa. Ele suportou o escárnio. Ele suportou as cusparadas. Ele suportou a vil humilhação para ser o nosso advogado. Ele foi esbofeteado, despido, pregado numa cruz, o nosso representante substituto. Ele morreu a morte que era minha. E a sua obra, meus irmãos, então, é uma obra extensiva, que vai, então, para todos os cantos. E ele diz isso, que o alcance dessa obra é para todas as nações. O alcance do sacrifício de Cristo, ele conclui, e não somente pelos nossos próprios, ou seja, não é só pela igreja que João escreve, mas também pela igreja espalhada por todo o mundo. Mas eu queria deter-me aqui um pouquinho nessa frase, porque talvez se nós passássemos direto por ela, você cairia numa heresia chamado universalismo. Pastor, o que significa isso? Universalismo é a ideia de que todo mundo, indistintamente, vai ser perdoado dos seus pecados e vai para o céu. Muitas pessoas acabam pregando isso, de que, olha, não importa como você vive, não importa como você está, todo mundo vai para o céu. O que o apóstolo João não quer dizer, não é isso. Afinal de contas, ele nos alerta sobre as pessoas que andam nas trevas. O que ele quer dizer aqui é que Deus tem para si pessoas no mundo inteiro, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Jesus tem os seus aqui entre nós, brasileiros. Jesus tem os seus entre os argentinos, entre os peruanos, entre os americanos, entre os venezuelanos, entre os chineses, entre os japoneses, enfim, em todas as nações, Deus tem os seus. Isso quer dizer que para o nosso Deus não há acepção de pessoas. Ele não escolhe conforme a raça, não escolhe conforme a cor dos olhos, não escolhe conforme a cor da pele, mas ele escolhe os seus indistintamente pelo mundo inteiro. Mas não são todas as pessoas, mas aqueles que são dele. Meus irmãos, pensando nisso então, eu não posso sair desse ponto sem trazer para os irmãos uma aplicação importante para nós. Porque quando caímos, meus irmãos, temos onde buscar a restauração. Meus queridos irmãos, eu comecei dizendo que o pecador tem dois caminhos. Um que a maioria escolhe. E qual é ele? Esconder o seu pecado. E esse, infelizmente, tem sido o caminho de alguns que talvez me ouvem e que aqui frequentam. E essa é a preocupação que eu tenho como pastor. Você não pode esconder o seu pecado.
Mas João traz para nós, meus irmãos, a restauração. Você pode sair daqui hoje restaurado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Pastor, você não sabe como eu tenho vivido. Pastor, você não conhece a minha vida. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, mas é aquele que conhece a sua vida muito mais do que você mesmo. É aquele que sonda o seu coração. É aquele que conhece todos os seus pensamentos. Quando caímos, a cruz de Cristo é suficiente. Mas essa segurança, meus irmãos, ela tem que ser colocada em nós, para que eu e você sejamos impulsionados não a dar uma vida de pecado. Porque você pensa assim, pastor, então, se nós temos um advogado perante o Pai, eu posso viver aqui em caídas e quedas, em quedas e quedas e quedas e quedas, mas não é isso que o João está dizendo para nós. Porque o perdão, ele nos impulsiona a uma vida de santidade. O perdão nos impulsiona a uma vida de gratidão. O perdão nos impulsiona, segundo o que João nos diz, a uma vida de obediência. Consegue perceber isso, meus irmãos? Consegue entender isso? O perdão nos conduz para uma vida de obediência. Portanto, continuando no texto, agora nos versos 3 e 4, João nos apresenta a obediência como a evidência do conhecimento de Deus. Olha o que ele diz lá no verso 3. Nisto sabemos. Ou seja, nisto conhecemos. Se o quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Aqui, meus irmãos, nós temos a construção da frase uma condicional. Nós conhecemos, nós sabemos, mas só se nós guardarmos os seus mandamentos. Quem acha que sabe, mas não guarda os seus mandamentos, sabe, talvez eu tenha um conhecimento meramente formativo ou quem sabe intelectual, mas que, meus irmãos, não serve para nada. Aqui, ele apresenta um teste prático. Um teste muito simples. E o teste prático é o seguinte: obediência à palavra é a marca de quem verdadeiramente conhece a Jesus. E deixa eu repetir aqui para que você grave essa frase. A obediência à palavra é a marca de quem verdadeiramente conhece a Deus. Em suas confissões, Agostinho de Hipona diz o seguinte: Deus nos criou para Ele e a nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Sabe o que é um pecador? Ele é alguém que quer buscar nos prazeres momentâneos a cura para a sua alma. Ele quer buscar o prazer para a sua alma. Mas sabe o que acontece? Quando nós buscamos fora de Deus o descanso para as nossas almas, em vez de encontrar descanso, nós encontramos problemas. Em vez de encontrar soluções, nós criamos mais e mais dificuldades. Em vez de colocarmos um coração puro, colocamos mágoas e mágoas. Porque nós não buscamos o Senhor onde nós deveríamos buscar. Portanto, meus irmãos, se você não busca o Senhor em primeiro lugar da sua vida, além da idolatria clara que você comete, você está buscando prazer onde a sua alma não encontrará prazer. Você está buscando prazer onde a sua alma somente encontrará sofrimento e tristeza. E se você já leu a história de Agostinho, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele foi um homem que durante a sua juventude, ele viveu completamente longe do Senhor, por caminhos, meus irmãos, dos mais depravados possíveis. Mas quando o Espírito Santo toca o seu coração, quando Deus fala na vida dele e ele tem um encontro com o Senhor, a sua alma agora encontra paz e descanso. Porque, meus irmãos, João é enfático. Porque ele diz, olha, não pode ocorrer na vida daqueles que amam a Deus essa incoerência. E olha como João é enfático. Aquele que diz, eu conheço, olha lá, e não guarda os meus mandamentos, está aqui João de novo chamando o quê? De mentiroso. Aquele que conhece os meus mandamentos e não os guarda, ele é mentiroso. Meus queridos irmãos, não basta saber, é preciso praticar. Não basta ler, é preciso andar.
Não basta estar, é preciso ser. E é o que João nos vai dizer para nós aqui. E lembra que quando eu falei sobre o tema geral dessas mensagens era: filhinhos, permanecei firme. E é o que o João está fazendo aqui. Porque, meus irmãos, a obediência é como o fruto. Ela está lá. João diz para nós: obedecer gera conhecimento de Deus, que é a consequência dele. Olha que interessante. E olha aqui, círculo virtuoso, a gente poderia dizer. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu amo. Esse é o ciclo do crescimento espiritual. Esse é o ciclo do amadurecimento espiritual. Esse é o ciclo daquele que ama ao Senhor. De que entendeu que a sua vida só tem sentido se estiver aos pés da cruz. A obediência, meus irmãos, flui de um conhecimento genuíno da palavra de Deus. Não é um conhecimento meramente descritivo, mas é alguém que conhece de fato. É fruto não de uma exigência para sermos aceitos, mas um sinal de que nós já fomos transformados. A obediência é isso. É um fruto de que nós amamos ao Senhor. Portanto, a pergunta que ecoa em nossa mente, ou que deve ecoar em nossa mente, é a seguinte: a nossa fé se traduz em obediência prática? A nossa fé se traduz em obediência prática? Nosso comportamento confirma o que nós cremos? Ou o que nós afirmamos crer? Meus queridos, se você respondeu negativamente essas perguntas, o apóstolo João está falando com você hoje. Está falando para você: irmão, tem aqui, a via do perdão. Porque, meus irmãos, um terceiro ponto agora: a obediência é o caminho para o aperfeiçoamento no amor. João diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente ele é aperfeiçoado. Ou seja, a obediência não apenas revela uma fé verdadeira, mas também é o meio pelo qual o amor de Deus se desenvolve e se torna pleno em nós. Portanto, irmãos, obedecer é crescer. Obedecer é amar. Obedecer é dizer: Senhor, eu estou aqui, única e exclusivamente para o seu serviço. Eu estou aqui porque eu quero amar ao Senhor com todo o meu coração. Eu estou aqui porque eu quero aprender do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero amar ao Senhor e quero dedicar toda a minha vida nesse conhecimento. Eu quero amar mais ao Senhor. E João então conclui: por isso sabemos que estamos nele. Irmãos, a obediência à palavra, aliás, é uma evidência da nossa união com Deus. É tão interessante falar isso, me permita voltar aqui, mas é importante porque o texto nos dá essa possibilidade. Quando ele diz aqui que Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas ele também é o nosso mestre por excelência. Ele é o nosso mestre por excelência. Pastor, como eu devo viver? Como Jesus. Pastor, como eu devo falar? Como Jesus. Pastor, como eu devo amar? Como Jesus amou. E a gente tem que pensar nisso, irmãos. É claro que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e isso é importante, mas nosso modelo, nosso referencial é Jesus Cristo. Nisto nós sabemos que estamos nele. E, meus irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa. E num determinado momento de agonia na vida de Jesus, um momento difícil, a oração de Jesus foi a seguinte: Pai, faça-se a sua vontade e não a minha. Se nosso Senhor Jesus, meus irmãos, falou isso, certamente era por nos ensinar que a melhor coisa que nós devemos ter é a vontade do Senhor nas nossas vidas. É bem verdade que às vezes o nosso coração fala mais alto, não é? É bem verdade que às vezes o nosso coração fala: não, vá para esse caminho. Não se atente para isso. Sei que tem um versículo, sei que tem a Bíblia, mas obedeça o seu coração. Irmãos, a palavra do Senhor diz para nós repetidamente: o coração, ele é o quê? Enganoso. Cuidado. Seguir o coração é perigoso.
E a palavra de Deus nos diz isso. Siga o que a palavra de Deus fala. Pastor, eu estou entre dois caminhos. A minha resposta para você é simples, cara, rápida e cristalina. Siga o caminho da palavra. Pastor, mas se eu seguir isso eu vou ter problemas, meu irmão. Siga esse caminho. Pastor, mas eu vou ter grandes dificuldades, meu irmão. Siga esse caminho. Porque o nosso Senhor passou por dificuldades. Ele disse que nós também passaríamos. Mas a fidelidade é a prova da nossa filiação divina. Irmãos, você quer experimentar mais do amor de Deus? Eu tenho certeza que a resposta no seu coração deve ser sim. Quer ter certeza de que está em comunhão com Ele? Eu tenho certeza que a sua resposta do seu coração tem que ser sim. E a resposta então é simples, fácil, rápida e indolor. Obedeça. Obedeça. Viva conforme a palavra. Isso não gera apenas frutos exteriores, mas gera no nosso coração segurança interior. E gera em nós, meus irmãos, maturidade. Sabe por que muitas vezes a gente vê crentes imaturos já há tanto tempo na igreja? Porque são pessoas que não levam a vida cristã a sério. Portanto, vivem desobedecendo a palavra. Vivem como se a palavra de Deus não existisse. Lembra daquela expressão que eu usei alguns domingos atrás? É como se fosse um ateu prático. Ateu prático é aquele que ele acredita em Deus. Ele vem à igreja, ele ora, ele lê a Bíblia, mas a prática da sua vida é tão somente circunstanciada pelo domingo. Ou seja, o meu cristianismo, ele é apenas um cristianismo domingueiro. Aliás, essa expressão domingueiro, ela normalmente não é muito boa, né? A gente usa isso muito para aqueles motoristas que só dirigem no domingo, né? A gente vê que de vez em quando faz umas barbaridades. Cuidado, né? Nem todo motorista que dirige só domingo é ruim. Não precisa generalizar. Mas quem é domingueiro é aquele que acha que Deus só olha para ele quando ele está aqui na igreja no domingo. Pastor, mas e a segunda? Não, o que importa é o domingo. Tô lá no domingo, tá tudo bem. E o problema é que a gente vê hoje, infelizmente, uma geração sendo má, inclusive no domingo. Não buscando a igreja, não estando presente aos cultos. Meus irmãos, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E o quarto e último momento da minha pregação, o verso 6, é o nosso modelo supremo. E no verso 6, então, o apóstolo João nos diz o seguinte: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Assim como ele andou. E notem, meus irmãos, aquele que permanece nele. Essa palavra permanecer ela é importante no nosso texto. Porque permanecer aqui é um termo relacional. Ele nos aponta para a ideia de uma comunhão constante. E quem diz que permanece nele deve viver a semelhança de Cristo. E nota que ele diz que aquele que anda, e a palavra andar aqui, meus irmãos, ele é um sinônimo para um estilo de vida. Andar com Cristo não é um dia. Andar com Cristo não é um momento apenas, mas andar com Cristo é algo relacional. É algo que eu comecei lá atrás, que eu vou fazendo hoje e que eu vou fazer amanhã. É algo que permanece comigo. Eu vou andando com o Senhor cada vez mais e mais. Na linguagem bíblica, andar é uma metáfora para uma conduta diária. Andar como Jesus andou é viver como ele viveu. E se eu perguntar para você, qual, sem dúvida, é um dos maiores símbolos, ou qual, sem dúvida, é um dos maiores predicados na vida de Jesus? A sua obediência ao Pai. E ele fala isso em vários momentos do seu ministério. Ele vivia em obediência ao Pai, em amor uns pelos outros, em verdade, em graça e humildade. Jesus disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Portanto, meus irmãos, seguir a Jesus não é apenas crer, não é apenas pronunciar, mas é andar como ele andou. É refletir o seu caráter nas decisões cotidianas, da menor à maior. Daquele simples fato de uma escolha de um amigo, ou quem sabe, um fato mais importante da sua vida. É em todos os momentos é dizer: Senhor, eu te escolho, a despeito de todas as outras coisas. Senhor, eu escolho viver para a sua glória. Meus irmãos, eu quero concluir então a minha
mensagem desta noite. Vocês lembram qual era o tema? Obediência como a marca do verdadeiro cristão. Em resumo, meus irmãos, a obediência à palavra do Senhor é a marca visível de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Ele não é movido pelo medo, nem pela obrigação fria, mas pelo amor e pela gratidão. Por isso, irmãos, meu convite para você esta noite é façamos um autoexame. Pastor, mas já foi um momento de contrição. Pastor, hoje a gente não tem ceia. Mas esse é o meu pedido a você. Faça um autoexame. A nossa profissão de fé, aquele momento que nós viemos aqui, em que nós falamos diante de toda a igreja, mas principalmente diante de Deus, ela se confirma na nossa conduta diária. Aquele momento em que o pastor falou, você ama Jesus, e você disse, eu amo. Você está disposto a viver para Cristo, você diz, eu estou. Você promete viver para Ele, você diz, eu prometo. Aquilo se confirma, meus irmãos, no seu cotidiano. Aquilo se confirma nas suas atitudes. Aquilo se confirma no seio da sua família. Aquilo se confirma no seu trabalho. O nosso amor a Deus se reflete na obediência à sua palavra. Portanto, andemos como Cristo andou. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos capacite a viver de forma coerente com o Evangelho. E que a nossa obediência seja uma evidência clara, concreta, constante e verdadeira de que eu e você conhecemos a Deus. Que Deus os abençoe, meus queridos.